Esse cenário da lição da escola sabatina, irmãos, ele trata de um dos temas que são muito caros aos adventistas. Os irmãos sabem que tem uma geração das pessoas que estudavam e amavam estudar a Bíblia, que ela está se despedindo da igreja. A próxima geração que vai estar à frente da igreja, irmãos, é uma geração de pessoas que têm estudado muito pouco a palavra. Nós temos que nos lembrar de que a Sr. White está descrevendo duas situações: o que acontece em Apocalipse 7, o que acontece em Apocalipse 8, o que acontece no Apocalipse 14, 15 e no que acontece no capítulo 18 de Apocalipse. Os irmãos não podem se esquecer de que Apocalipse capítulo 18 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu e a sua glória. Esta obra final, irmãos, esse anjo está descrito sob a tutela de um outro episódio poderoso. Daniel capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo, desse anjo voando pelo meio do céu, naquele tempo se levantará Miguel e salvará quem, irmãos? Isso. E salvará o seu povo. Só que será um tempo de angústia como jamais houve desde que o homem frequenta a terra. Vocês estão preparados para isso, irmãos? Vou avisar, porque fazem só 2 anos. Nós passamos recentemente pela maior e mais espetacular manobra e mentira global feita por um grupo de empresários das grandes big techs e dos grandes laboratórios. Eles introduziram um processo epidêmico no planeta e transformaram todos vocês, todos nós, num contingente para testar um programa global que vai ser instalado, goste você ou não, chamado controle global, com religião global, com um sistema financeiro global e com uma administração global. Queridos, está tudo pronto para eles fazerem o que você não sabe. Nós somos adventistas, irmãos. Nós estamos aqui. Essa história da epidemia global, vocês não precisam descobrir o que o mundo vai fazer. A Sr. White diz que por ocasião do decreto dominical, esta igreja vai se ver em meio a inimigos que você nunca suspeitou que eles existissem. Ela diz no grande conflito de que nossos piores inimigos não são aqueles que vão vir de fora para nos perseguir, irmãos. Você está preparado para isso? Durante esses 2 anos, vocês não sabem quantos irmãos que eram amigos há mais de 30, 40 anos, depois que terminou essa doença da máscara, a igreja adventista, ela não é mais uma pequena igreja de amigos. Nós nos dividimos e descobrimos que alguns irmãos, nós não gostamos deles de jeito nenhum, e eles nos odeiam. A igreja está dividida, tudo por causa de uma doença montada para testar controle global. E isso aí foi só teste, irmãos. A coisa pior está chegando. Você está pronto para isso? A Sr. White está dizendo: segura os ventos. A Sr. White não, Deus está dizendo: segura os ventos. O problema é que o decreto dominical é um assunto do Vaticano, e quem deve coordenar o programa chama-se Francisco. E este homem está vindo com um programa que nós vamos ser pegos de surpresa, irmão. Nenhum pastor vai avisar. Sabe como que o decreto dominical vai chegar para nós? Disfarçado de uma outra coisa que você nunca pensou que ele viria. Ele vem disfarçado de programa de preservação ambiental. Nós vamos parar, a pedido dos grandes líderes globais, nós vamos parar um dia por semana. As igrejas concordaram de que tem um dia que parece que todo mundo para, e nós vamos fazer desse dia um dia para deixar a natureza respirar. Quando você fala assim: tá, tudo bem, então eu posso guardar o sábado? Pode. E eu posso guardar a sexta? Pode. Mas domingo para tudo. Quando vocês tudo tiverem acostumado, que cada um está fazendo, cada um a sua, mas tudo no domingo. Quando você acordar, irmãos, você estará algemado. A pergunta é: naquele dia se levantará? Irmãos, eu não tenho medo do que eles vão fazer, porque a glória do Senhor vai se manifestar nesse céu. E nós, olha para nós aqui, irmãos,
Pessoa simples, Evandro. A senhora White diz no Grande Conflito que as grandes estrelas da nossa igreja, muitas delas, vão desistir e passar para o lado fácil e popular. Os irmãos não sabem, o ano passado, uma das maiores estrelas da igreja adventista do sétimo dia, meu professor de mestrado e doutorado, um dos homens que tem o seu nome escrito nos grandes compêndios do comentário bíblico, o ano passado ele surpreendeu a igreja, velhinho sabido, 70 anos, professor de mestrado e doutorado, assombrou a igreja dizendo: tudo que eu escrevi sobre Apocalipse 13 da igreja adventista, eu abro mão, porque nada disso vai acontecer. Como se estivesse pegando o Grande Conflito e nossa tese sobre o decreto dominical e jogou no lixo. Irmãos, você está pronta para isso? O evangelho não será concluído pelos grandões. Eu estou olhando para aqueles irmãos que vão concluir. Eu estou olhando para os irmãos que vão concluir o evangelho. Amém. É você, meu irmão santo. Amém. Você que está aí, que eu não consigo ir aí para te abraçar, para te cumprimentar, você é propriedade de Jesus Cristo, e é você que vai encandecer os céus do Brasil, espalhando uma camada de fogo no chão, na vida, e dizendo para as pessoas: o Senhor Jesus é o nosso único Senhor e líder nessa existência. Irmãos, vocês sabem que eu sou Jacó, estou me preparando por causa de um livrinho que você conhece pelo nome Vida no Campo. Não sei quantos ouviu falar nesse livrinho. A igreja adventista publicou isso. Leio, releio, e irmãos, eu e a Cibele, toda vez que eu volto para casa, sabe qual é a pergunta para mim da Cibele, Valquíria? Você achou o lugar? Você achou o lugar? Irmãos, eu estou me preparando há 30 anos para fugir, e vou fugir, porque se eles me pegarem, irmãos, eles vão me torturar, e se me torturar, eu entrego todos vocês. Então eu tenho que dar o fora, irmãos, para eles não achar nem o sinal da fumaça. Vou para o mato, irmãos, longe, e até para ir lá em pensamento dói a cabeça. Pastor, deixa eu te perguntar. Por favor, pergunta. Sim. Na abertura da lição, a lição vem falando sobre globalização, que é o tema que a gente está tratando aqui. E nesses últimos dias, esse fenômeno que é a globalização, vai se intensificar. De um lado, a globalização do erro, bem na abertura aí, e do outro lado, a globalização da verdade. E aí a globalização do erro, principalmente no texto que o senhor citou de Apocalipse 13, né? As duas bestas, a besta que emerge do mar, e aí depois ali a partir do verso 11, a besta que emerge da terra, e a globalização da verdade, Apocalipse 14, a partir do verso 6, a tríplice mensagem angélica. Ela não será pregada de maneira amistosa, irmãos, por favor. Sim. Só os adventistas mais antigos, que já estudaram, aqui vai um aviso para os novos: a mensagem não será proclamada de maneira espetacular, de maneira amistosa, irmãos. Ela será pregada sob um ambiente de hostilidade, beligerância e muitíssima dificuldade. Só que nós seremos invadidos por um poder celestial que não permitirá que nada na nossa vida nos controle, a não ser a proclamação da verdade. Amém, glória a Deus por isso. Pastor, nessa globalização do erro que a lição está trazendo, ela diz que está baseado em dois: a base, imortalidade da alma. Sim. E o que o senhor falou há pouco, a santidade do domingo. Sim. Não é? E isso que o senhor falou é tão verdade, que a gente imagina, nós ficamos imaginando ao estudar, achando que as igrejas vão se unir. Olha, né, todo mundo vai se unir, aí a gente coloca os nossos irmãos espíritas, né, nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos, vão se unir sobre uma bandeira única, e aí vão estar ali paz e amor, e não é isso. Não tem condições. A gente olhando hoje para o mundo religioso, não tem condições da gente ver esse grupo todo se unindo, e aí falando a mesma língua, mas num ponto em comum,
que a gente sabe que tem imortalidade da alma, que a lição vem falando, transcorrendo sobre isso. Imortalidade da alma é algo que permeia todas essas denominações e religiões. Se a gente for olhar, e aí o outro lado, a outra base, santidade do domingo, sobre o formato que o senhor acabou de explicar para nós aqui. Ou seja, o planeta Terra precisa de ajuda. Né? Vamos olhar para o meio ambiente. Não é um dia de descanso que não vai economizar energia e isso, então. Eu acho assim, irmãos, não adianta estresse. E olha que bacana, nós estamos aqui num sábado de manhã, olha o tanto que esse ambiente está tranquilo, irmãos. Nós podemos estar falando disso em um ambiente de absoluta pacificação interna aqui da igreja. Olha que coisa bonita. Irmãos, só temos que voltar à palavra e nos concentrarmos em duas coisas para simplificar o desfecho da nossa história. Nós temos que voltar para o estudo da Bíblia, concordam? Sim. Temos que voltar, mas é o estudo simples, irmãos. Não tenta imaginar que você vai agora voltar a estudar a Bíblia e vai fazer um curso de teologia em casa. Você só precisa voltar a ter intimidade com a palavra de Deus. E aí tem uma segunda coisa, irmãos: orar. Não ora com pressa, irmãos. Quando você chegar aqui na igreja, é maravilhoso chegar aqui, porque esse é um ambiente social nosso. Só que você já percebeu o quanto que você se sente constrangido, às vezes, de chegar aqui, e ao invés de ir direto para cumprimentar o irmão ou a irmã, você já percebeu a dificuldade que você tem de chegar aqui e já meter seu joelho no chão? Queridos, mete o joelho no chão e não tenha pressa de sair de lá. Não interessa quantas pessoas você tem que cumprimentar, depois você cumprimenta. Ajoelha, irmãos. Ora por você, ora pelos seus filhos, ora pelo seu pastor, porque você tem necessidades que os mortais não resolvem. Oração, leitura da palavra, oração. Só isso, irmão. Pega o grande conflito, pega o desejado das nações, pega o patriarcas e profeta, põe dentro da malinha e deixa sempre fechadinho, se você tiver que escapar de última hora, mas nem isso vai acontecer. Eu te peço licença, Evandro. Deus é tão maravilhoso com a gente, irmãos. Vamos fugir, irmãos, mas Deus disse assim, comparando as duas coisas: quando vocês virem os exércitos romanos cercando Jerusalém, este é o sinal. Qual é o sinal? Para nós, irmãos, para nós aqui. Quando o sinal, o decreto dominical, essa é a única coisa que você tem que prestar atenção na sua vida de adventista. Se não sair decreto, irmãos, esquece, volta de Jesus, Ele não vem. Saiu o decreto, irmãos, separa as coisas, bota os anúncios, vende seu apartamento. Queridos, saiu o decreto dominical, vende suas coisas, reúne o dinheiro, compra seu carro e procura devagarinho. A senhora White diz, sabe o que, irmãos? Saia das grandes cidades e devagarinho vai indo para cidades menores, e de lá aguarde, porque as coisas vão apertar, e de lá você saia para onde? Para as pequenininhas. E quando a coisa ficar feia, irmãos, procure no seu celular um código chamado Jack, que sou eu, e fala assim: onde será que esse homem está escondido? E vá pelas trilhas, irmãos. Não tem estrada, vou estar escondido no meio do mato, junto com alguns irmãos de Taguatinga, que se eles e eu foram pegos, irmãos, nós vamos entregar os irmãos. Por isso que a gente precisa o quê? E saindo, irmãos, devagarinho, te vejo no céu. Djalma, vá se despedindo dos seus apartamentos. Você precisa se preparar para sair das grandes cidades devagarinho. E não vamos sair em grupo, irmãos. Posso recitar o texto para os irmãos? Eu e a minha casa te vejo no céu, sem escândalo, sem sofrimento, sem correria. Fica de olho no céu e veja os sinais que estão na Bíblia. A igreja adventista do sétimo dia, irmãos, é a única igreja neste mundo que sabe tudo sobre como será o final da história. Isso não é maravilhoso?
Amém. Não Glória a Deus. dói o coração saber que todos os irmãos nossos de outras igrejas não sabem dessas coisas, Benê? Nós sabemos, irmãos. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor.